Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade, irmãos. Estou muito feliz por poder mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos para juntos adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Gostaria que já os irmãos abrissem a palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 31. Enquanto os irmãos estão procurando esse texto bíblico, queria agradecer a Deus, mais uma vez por essa oportunidade, também a vida do pastor de hoje. Obrigado, pastor de hoje, pelo convite, missionária Cássia, presbítero Ricardo, a cada um dos nossos irmãos. Que Deus abençoe, com muita alegria nós estamos aqui. Nós, quando recebemos o convite, ficamos muito contentes, muito felizes e prontamente atendemos, ansiosos para poder estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos. Não é fácil não, irmãos, pregar perto do pastor Teus, né? É verdade? Eu digo isso porque eu vejo nele um homem de Deus, um homem instruído, um homem sábio. E o pastor Teus esteve conosco esse mês, ali na congregação de Uata, ministrando no congresso do Círculo de Oração. Foi uma bênção. Deus derramou da sua glória ali no nosso meio, e nós fomos ricamente abençoados pelo nosso Senhor. Por isso eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, pela vida também da minha família, da minha esposa, da minha filhinha Manuela. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus, pela recepção. Os irmãos sempre nos recebendo muito bem, com carinho, nos abraçando. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ler o texto, Atos capítulo 4, no versículo 31. Assim diz: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos todos nós fazer essa leitura juntos? Ao som de 3, vamos lá? Atos capítulo 4, versículo 31. 1, 2, 3. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Pode tomar seu assento, por bondade. Desde já eu gostaria de dizer, irmãos, que a vontade do Espírito Santo de te encher é muito maior do que a sua própria vontade de ser cheio por Ele. A vontade do Espírito Santo de Deus é muito maior. Ela sobrepuja o nosso próprio desejo de sermos cheios pelo Espírito Santo. Tiago vai dizer que o Espírito, ele sente ciúmes de nós, Ele sente desejo de estar conosco em todos os momentos, e a vontade dele é de nos encher dele, porque ele é o próprio Deus. E nós glorificamos a Deus pela vida dos irmãos, nessa campanha de oração e jejum, nesses 2 meses, e cremos que Deus vai realizar maravilhas aqui no meio de nós, irmãos? E mais para que nós podemos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre sermos cheios do Espírito Santo, sobre milagres, maravilhas, sobre a salvação, primeiro nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. E as Escrituras dizem em Efésios capítulo 4, no versículo 4 até o versículo 6, que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Está escrito assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então a Bíblia diz que há um só Espírito e há também um só Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas eles são um, Então o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Mas aonde as Escrituras registram que o Espírito Santo é Deus? Está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 3 e o versículo 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder?
Porque formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Então o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, irmãos. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo também, ele tomou parte na criação. João, ele vai dizer lá no capítulo 33, no versículo 4, assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Então o Espírito Santo, ele é Deus, e na formação do homem ele estava presente, porque ele é o próprio Deus. Mas Deus, ele tem os seus atributos, né? Quais são os atributos de Deus? A eternidade, a onipotência, a onisciência e a onipresença. E as Escrituras registram que o Espírito Santo, ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. A eternidade do Espírito Santo está registrada no livro aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Louvado seja Deus. Então aqui o autor aos Hebreus está dizendo o Espírito eterno, ou seja, o Espírito Santo, o seu atributo é a eternidade, porque ele é Deus. Ele também é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 11 vai dizer: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, tudo vê, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele também é onisciente. O Espírito Santo também, ele é onipresente, e as Escrituras registram no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 35. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Então o Espírito Santo, ele é onipotente. E também o atributo do Espírito Santo é a onipresença. O salmista disse lá no Salmo 139, no versículo 7: para onde poderei eu fugir do teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, o Senhor lá estás. E se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente ali estás. Se eu me apressar a possar das asas da alvorada, e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, e a tua destra me ampara. Então o salmista está dizendo: o Senhor tudo vê, os teus olhos me cercam, me enxergam, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é o próprio Deus, irmãos. O Espírito Santo é o próprio Deus. E o Espírito Santo, ele nunca esteve ausente de tempo algum. Desde a fundação do mundo até os dias de hoje, o Espírito Santo nunca esteve ausente, porque ele é eterno. Ainda antes da fundação do mundo, ele já estava presente, porque ele é o próprio Deus. E como podemos ver isso? Vemos isso na manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E em João, no capítulo 2, no versículo 27, vai dizer que aqueles que recebiam a unção, e a unção, ela coliga a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando se fala de unção no Antigo Testamento, logo se reporta pela presença do Espírito Santo na vida daqueles homens que foram ungidos. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que existiam 3 classes de povos que foram ungidos, e eram os sacerdotes, os profetas e também os reis. Eles foram cheios do Espírito Santo, ungidos para toda a boa obra. Então o Espírito Santo, ele estava no Antigo Testamento. Talvez você se recorda, ou se lembra, ou sabe até de decor esse texto bíblico, lá em Salmos de número 51, no versículo 11, lembra? Davi, quando ele pecou,
e ele vai rogar a Deus, ele vai clamar a Deus. Ele diz assim: não me lances da tua presença, ó Senhor, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ou então o Espírito Santo estava sobre a vida de Davi, porque ele era o rei e foi ungido como rei. Também o profeta Daniel, lá na Babilônia, quando o rei ele vê uma mão misteriosa sendo escrita na parede, ele chama os sábios, os astrólogos, os magos, para poder tentar entender o que estava sendo escrito na parede, e ninguém era possível traduzir ao rei o que estava escrito na parede. Mas foi quando a rainha entrou na sala do banquete, quebrando o protocolo, dizendo: meu rei, vive o Senhor, mas ainda existe um homem que vive entre nós, que o teu pai, sim, o teu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe cativo de Jerusalém até a Babilônia, e ele tem o espírito excelente dos santos deuses, porque na vida de Daniel existia o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele estava operando no Antigo Testamento de uma forma que ele descia, manifestava o seu poder e saía. O Antigo Testamento é mais reconhecido como o tempo da visitação do Espírito. O Espírito Santo visitava. É verdade que muitos homens também foram cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer também que talvez Bezaliel, Aholiabe, aqueles que foram instruídos para construir o tabernáculo, para formar as peças, para construir o tabernáculo, tudo foi debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Então nunca existiu, irmãos, um tempo em que o Espírito Santo esteve ausente do meio do povo de Deus. Antes do início da vida do homem, ele estava, porque Jó diz que ele foi formado pelo Espírito. No Antigo Testamento, eles eram cheios do Espírito Santo também. E quando nós vemos o Espírito Santo, ele também operava maravilhosamente na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus, ele foi gerado pelo próprio Espírito. Uma vez a Maria, talvez eu não sei onde ela estava, o lugar onde ela estava, nós não sabemos, mas a Bíblia registra que chegou o anjo e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita sejas tu entre as mulheres, bendita é o filho que está no seu ventre. Maria vai olhar para o anjo e dizer: Senhor, eu não conheço nenhum homem. Ela diz: não se preocupe, porque o que está sobre você é o poder, a virtude do Espírito Santo. O que está gerado no seu ventre, Maria, tu foi a escolhida para dar a vida ao Messias, ao Salvador do mundo. Isso não foi por meio de homem, porque Jesus Cristo, ele está sendo gerado em você por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Então o próprio Cristo, ele foi gerado pelo Espírito. E Jesus cresce, inicia o seu ministério, e o Espírito Santo, ele também estava no ministério de Jesus. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, aquilo que também Isaías disse acerca do Messias: o Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os cativos e anunciar o tempo da graça de Deus. Então nós vemos que o Espírito Santo estava no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que Jesus, antes dele padecer na cruz do Calvário, ele nos prometeu o Espírito Santo para viver nas nossas vidas. Ele prometeu lá em João, no capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 17, eles estão comemorando a última ceia, e Jesus, ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele começa a decorrer e a anunciar, e de repente os seus discípulos param e dizem: mas para onde tu irás? Ele falou assim: eu vou para aquele lugar e vou nos preparar morada. Mas diz: mas não se preocupem, porque vocês
não estarão sozinhos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos concederá o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para que estejam com vocês para todo o sempre. Então o Espírito Santo é a promessa de Jesus Cristo, antes da sua morte. Aí Jesus vai, padece pelos nossos pecados, entrega a sua vida na cruz do Calvário, e depois da sua ressurreição, Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, vem confirmando em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus também vai dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e assim até os confins da terra. Então o Espírito Santo, ele é uma promessa de Jesus Cristo para a vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos, irmãos, que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, cumpriu-se a promessa que Jesus havia feito sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo, que o poder de Deus, que o revestimento do poder seria derramado através da vida daqueles que buscavam unanimemente a poder que haveriam de descer. Irmãos, nós estamos em um momento de oração, numa campanha de oração e jejum, e também foi numa campanha de 10 dias de oração e jejum, interruptamente, aonde aqueles homens se reuniam no cenáculo para buscar o poder que haveria de descer, e foi por meio da oração que no 10º dia o poder de Deus, a promessa do Senhor se cumpriu, e o Espírito Santo foi derramado. Nós estamos aqui, a congregação de Toiocão está buscando ao Senhor nesses dias de oração, da mesma forma que os apóstolos buscavam, que os discípulos buscavam, e não há de ser diferente em nome de Jesus. O Senhor vai abrir os céus em nome de Jesus, e da mesma maneira Ele vai derramar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi manifestado diante dos homens que buscavam o poder em oração. Louvado seja Deus. E nós cremos nessa promessa. E quando chega a festa de Pentecostes, a festa de 50 dias, e essa festa ela não simboliza somente, o Pentecostes não simboliza somente uma festa, mas a palavra Pentecostes significa um novo raiar nas relações entre o Espírito Santo de Deus e a humanidade. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito descia, manifestava o seu poder, era momentâneo, era o tempo da visitação do Espírito. Aí Jesus vem em João 14 e promete o Espírito. Ele diz: o Espírito vai descer, mas ele não sobe mais, ele fica em vocês, ele será o Consolador que estará convosco para toda a eternidade. Louvado seja Deus. E quando chegamos em Pentecostes, se cumpriu a promessa do Senhor. Pentecostes é um novo raiar nessa relação entre o Espírito Santo e a humanidade, porque foi nesse dia de Pentecostes, diz a palavra do Senhor no capítulo 2, vamos olhar lá, olha o capítulo 2, no versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmão, nós cremos em nome de Jesus, que nessa campanha de jejum e oração, todos serão cheios do Espírito Santo de Deus, porque todos aqueles que buscavam unanimemente o poder que haveria de descer, as Escrituras registram, todos foram cheios do Espírito
Santo de Deus. E em nome de Jesus nós seremos cheios a cada dia mais, inflamados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi nesse dia que o Espírito Santo foi derramado na vida daqueles homens, e ele prosseguiu até nos dias de hoje. Então o cristão fiel, neste momento, ele começou a ser habitado pelo Espírito Santo. Lembra, no Antigo Testamento, eles eram visitados pelo Espírito. Hoje não, nós não somos mais visitados pelo Espírito. Não é somente um momento que o Espírito vem, alega o seu coração, ministra uma palavra no seu coração, você se regozija e ele vai embora. Não, Jesus disse que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o cristão fiel começou a ser habitado pelo próprio Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Por isso Deus está em nós todos os dias, até a consumação dos séculos. E não são as dificuldades desta vida, não serão as enfermidades que vão fazer você cair, que vão fazer você desanimar, porque o Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o ajudador, e louvado seja Deus. Efésios capítulo 1, versículo 12, está escrito: com o fim de sermos para a sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo, em quem também estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Paulo ele vai enfatizar aos Efésios que para que o Espírito Santo habite nos nossos corações, existem duas restrições. A primeira, ele está dizendo assim: aqueles que primeiro ouviram a palavra da verdade. E a palavra da verdade está aqui conosco, que a Bíblia Sagrada é a voz de Deus. Jesus disse em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Paulo está dizendo que para que nós possamos ser habitados pelo Espírito, nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da verdade. E o segundo requisito: e tendo nela crido. Então, se nós ouvirmos o Evangelho e formos convencidos pela graça de Deus e crermos na palavra do Senhor, imediatamente, irmãos, o Espírito Santo penetra nas nossas vidas. No momento da nossa conversão, no momento em que nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, ó, que momento glorioso! Lembra o dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Sabe por que é glorioso? Quando nós vemos alguém aqui se rendendo aos pés do Senhor Jesus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, e nós falamos em mistérios naquele momento, e nós choramos, e nós sorrimos de alegria. Sabe por quê? Porque a palavra diz que é naquele momento que aquela pessoa que entrou da porta para dentro totalmente perdida, desanimada, sem esperança, ela ouviu a mensagem que está sendo pregada na igreja. Se foi pelo presbítero Ricardo, se foi pelo pastor Kionchi, se foi pela irmã do círculo de oração, a mensagem, a graça inundou o coração daquela vida, e ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus, recebeu a palavra da verdade, creu na verdade, e naquele momento aquela pessoa não vai sair mais daquela porta para fora do mesmo jeito, porque o Espírito Santo vai entrar nela, e vai fazer nela morada, e vai tornar ela numa nova pessoa. Louvado seja Deus! Então primeiro é necessário ouvir a palavra da verdade, e tendo nela crido, então fostes selados. Louvado seja Deus! Sabe o que é ser selado? É como uma correspondência, que você vai enviar um taicubim para alguém, um sedex, alguma coisa, você escreve aquela carta, coloca dentro do envelope,
e o selo é a garantia que aquela carta ela não pode ser rasurada. O selo é a garantia que aquela carta ela tem um endereço para chegar. E Paulo está dizendo que nós que temos o Espírito Santo estamos selados. Ninguém toca na sua vida, porque você está selado, e o destino da sua vida é a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Fomos selados e nada pode destruir o selo do Espírito Santo, porque ele é a garantia da nossa salvação. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20 vai dizer: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Então, no dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo fez morada na nossa vida. E Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, que Ele habita em todo o nosso corpo, alma e espírito, que eles estejam profundamente, enriquecidamente preservados, irrepreensíveis para o dia do encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo. Então Ele habita no nosso ser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Quem já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Levante a sua mão assim bem alto. Levante a sua mão. Então o Espírito Santo de Deus, Ele habita no seu coração. E serão nos dias alegres, e serão nos dias tristes, Ele estará com você. Quando tiver tudo dentro de casa, mas quando também não tiver, Ele está lá para ser o consolador. Ele está lá para ser o provedor. Ele está lá na família. Ele está lá, irmãos. Louvado seja Deus. Mas para qual propósito o Espírito Santo foi derramado nas nossas vidas? Para qual propósito do Espírito Santo? Qual é o propósito do Espírito Santo nas nossas vidas? Nós glorificamos a Deus porque esta campanha de oração tem como 4 objetivos. O objetivo de sermos cheios do Espírito Santo, o objetivo de sermos batizados com o Espírito Santo. Quem não é batizado ainda com o Espírito Santo? Só o irmão não é batizado? Mas então o objetivo do Espírito Santo é nos encher, e Jesus Cristo quer sim, irmãos, batizar com o Espírito Santo de Deus. Por isso nós estamos orando e buscando, como aqueles homens e mulheres buscavam no cenáculo, até que foi derramado o poder do Espírito Santo. E nós cremos, irmãos, que se não for hoje, mas oramos para que seja nesta noite, mas que se não for nesta noite, até o último dia dessa campanha, os céus vai se abrir e a glória vai descer, e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. O propósito do Espírito Santo é sermos cheios dele. E quando nós somos cheios dele, nós pregamos o Evangelho. É o evangelismo. E ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida plena em Deus. Batismo com o Espírito Santo significa revestimento, renovo, poder na vida do crente. E também o objetivo de curas e milagres. Louvado seja Deus. Mas existe um segredo, a chave para que esses propósitos do Espírito Santo se cumpram nas nossas vidas e na igreja. O segredo, irmãos, é a oração. Louvado seja Deus. Porque dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 até o versículo 4, nós vemos esses 4 propósitos que estão sobre as nossas vidas hoje, sendo realizados na vida daqueles homens, porque eles estavam constantemente buscando o Senhor em oração. Nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 14, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele disse em Atos 1:8, para que eles fossem para Jerusalém e buscassem o poder. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 4, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e também com seus irmãos. Então o Espírito Santo foi derramado quando eles estavam em oração, buscando a Deus.
Nós vamos ver também em Atos do capítulo 2, no versículo 42, quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. A evidência de ser cheio do Espírito Santo também é ser um crente de oração. Atos capítulo 2, versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vamos ver também em Atos capítulo 3, no versículo 1, que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, quando um coxo foi curado para a glória do nome do Senhor Jesus. Se nós quisermos ver curas e milagres e prodígios, precisamos ir para a oração em nome de Jesus. E nós estamos na campanha de oração e queremos que os sedentos serão alimentados, que os enfermos serão curados, que o Espírito Santo será derramado, porque é bíblico e nós cremos na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa campanha de oração, irmãos, e jejum tem um propósito. E agora nós vamos entrar para os 4 propósitos desta campanha. A primeira, sermos cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Sermos cheios do Espírito Santo é viver uma vida plena em Deus. Você sabe o que é plenitude do Espírito Santo? Plenitude do Espírito Santo não é uma vez nós entrarmos na igreja, sermos alimentados por Deus, você sentir esse renovo na sua vida, falar em línguas estranhas e depois ir para a sua casa e nunca mais falar em línguas estranhas. Não, a plenitude do Espírito Santo não é uma vez você pregar e ser cheio de Deus e nunca mais falar em línguas estranhas. Não, a plenitude do Espírito Santo é nós estarmos constantemente cheios do Espírito Santo. Se nós estamos na igreja, estamos louvando ao Senhor. Se nós estamos no trabalho, é lá também que nós estamos salmodiando ao Senhor. Se está no supermercado, quantas vezes alguém já falou com você, dentro do supermercado, dentro do hospital, em algum lugar para você liberar uma palavra para alguém, lá no seu caixá, na fábrica trabalhando, e o Espírito te incomodando lá dentro, vai lá e fala para ele que eu amo ele, fala para ela que eu amo ela. Isso é plenitude do Espírito. Nós não podemos sentir o Espírito só quando nós entramos da porta para dentro. Precisamos sentir ele em todos os lugares, porque ele estará conosco todos os dias. Isso é ser cheio, plenamente cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, vai dizer assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Agora aqui, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, olha a conduta de vida daqueles homens que foram cheios do Espírito Santo. Versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Nós viemos para a igreja, irmãos, e aqui tem doutrina, aqui tem ensino, e quem é cheio do Espírito Santo tem que amar a escola bíblica dominical, tem que amar ser ensinado pelo Senhor, tem que sentir desejo de ser educado pela palavra de Deus. Era isso que eles estavam sentindo. E também na comunhão, o poder do Espírito Santo nos torna amigos, irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a bênção. Então este é o propósito: perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43: em cada alma havia temor, respeito a Deus, respeito à palavra de Deus, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, não tinha partidarismo entre eles, não tinha um pregador melhor do que o outro, todos tinham
tinham em comum, vendiam suas propriedades e as suas fazendas, repartiam por todo, exerciam amor em ação, segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvado seja Deus. Versículo 47: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Não parava, irmãos, de todo dia ter gente aceitando a Jesus, aleluia, porque o mundo via neles uma mudança. O que é isso? É ser cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus ia confirmando todos os dias. Olha o que diz o texto: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Todos os dias tinha salvação, pessoas arrependidas, buscando a Deus. Este é o propósito de sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo não é somente falar em línguas estranhas, mas é viver uma conduta reta e plena diante de Deus. Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quando encher do Espírito Santo, percebe as palavras posteriores ao versículo 18. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, verso 18. Assim está escrito: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Isso é o que está escrito no versículo 18. Aí os versículos posteriores, versículo 19, versículo 20, as consequências, ou melhor, aquilo que o Espírito Santo produz nas nossas vidas quando nós nos enchemos dele. Quando nós nos enchemos dele, o versículo 19 vai falar: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Isso tudo é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas não para por aí não. Vem uma epígrafe, talvez na sua vida aí tem uma epígrafe agora. Existe um espacinho, ou está escrito os deveres domésticos. Só que nessa epígrafe não muda a história do texto, porque o versículo 22 é continuidade de Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo. E no versículo 22, a Bíblia vai dizer que o poder do Espírito, Deus do céu, o poder do Espírito Santo de Deus, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, a presença dele nos faz entender quem nós somos, qual é a nossa relação, o nosso lugar dentro da nossa família. Louvado seja Deus. Olha o que vai dizer: vós mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. O poder do Espírito Santo, ele faz com que a mulher, ela seja sujeita ao seu marido, quando essa mulher ela é cheia do Espírito Santo. Esse é o lugar da mulher no casamento. Versículo 23: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Aí ele vai dizer também no versículo 25: vós maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. O poder do Espírito Santo de Deus é com que a esposa seja submissa ao marido, e que o marido ame a sua esposa, desce para a vida dos filhos. Os pais não promovem a ira na vida dos filhos, e os filhos não são desobedientes aos pais. Os servos obedecem ao seu Senhor, e o seu Senhor respeita os seus servos. Isso tudo
de Efésios 5,18, sejam cheios do Espírito Santo. E um dos propósitos do inimigo é destruir a nossa família. Um dos propósitos de Satanás, lá no jardim, foi destruir o que Deus construiu. E Deus fez o homem para ter um relacionamento com o Senhor. E o inimigo, por meio do pecado, rompeu o relacionamento do homem com Deus. Também foi lá na criação que Deus instituiu a família. E no meio do pecado, Satanás queria destruir a família. Mas o texto bíblico diz que ainda antes da fundação do mundo, louvado seja Deus, o Cordeiro já foi entregue. A sua família não é um projeto falido, a sua família é um projeto divino. Enche-se do Espírito Santo de Deus. O inimigo não vai destruir as nossas famílias, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus e vamos viver uma vida plena em nome de Jesus. O segundo objetivo deste trabalho e do Espírito Santo na vida dos homens é a evangelização, o evangelismo, pregar a verdade, o evangelho. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, após a descida e a manifestação do Espírito Santo em Atos 2, nós vamos ver que Pedro, ele se levanta e prega o Evangelho, aleluia. Naquele dia que o Espírito Santo foi derramado, olha, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo é viver uma vida, uma conduta cheia de Deus, amém? Lemos o texto. E também o segundo objetivo é de anunciarmos com ousadia a palavra de Deus. E foi naquele mesmo dia que o Espírito Santo foi derramado, em que Pedro, irmãos, o mesmo Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes antes da crucificação, é ele que o Espírito Santo foi derramado, ele foi cheio do Espírito Santo e ele se levanta em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 14, para pregar, para falar do Evangelho e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o objetivo do Espírito Santo é também de nós anunciarmos o Evangelho. E a pregação de Pedro foi: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos dos vossos pecados, e sejam cheios do Espírito Santo de Deus, e se transformem em uma outra criatura, porque é Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, foi Ele mesmo que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, glorificado seja Deus. Atos capítulo 2, versículo 41, é a conclusão da mensagem de Pedro, é a realização de tudo aquilo que Pedro pregou, e o objetivo também dessa campanha de oração é salvação de vidas. Louvado seja Deus. E naquele dia que o Espírito Santo foi derramado, Pedro se colocou de pé e pregou o Evangelho. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, no versículo 41, a parte B do texto: e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito foi derramado. E nós também não seremos diferentes. Nós sairemos pelas ruas levando os panfletos. Talvez você não fale o Nihongo, talvez você não entende o idioma dessa nação, mas se você orar e com ousadia no seu coração, você pegar aquele folheto e entregar aquele folheto para o japonês, para o brasileiro, para o peruano, para quem for, irmãos, Jesus vai estar naquele folheto, louvado seja Deus, e aquela pessoa será convencida em nome de Jesus. Mas para isso, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Então, sermos cheios do Espírito Santo, pregar o Evangelho, a evangelização é a vontade do Espírito Santo na vida do cristão. E também a outra são milagres de Deus. Outro propósito dessa campanha de oração são os milagres de Deus.
E nós vemos, irmãos, que tudo isso que nós estamos falando aqui está dentro do contexto de Atos 2 até o versículo 4, até o capítulo 4. Observa que todos os textos que eu estou mencionando, está todos baseados em Atos capítulo 2, no momento que o Espírito foi derramado, até o versículo 31 do capítulo 4, o tema desta campanha. Tudo isso está sendo realizado, e foi com muita propriedade que Deus colocou no coração do pastor de hoje esses propósitos. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo está em Atos 2. Evangelismo, Pedro se levantou e pregou, está em Atos 2. Curas e milagres, foi em Atos capítulo 3, que Pedro e João estavam subindo a hora nona para orar. Quando chegaram diante da porta formosa, viram ali um paralítico, ele estende a mão e pede: me dá alguma coisa, por favor. Esperando alguma coisa de alguém, eles vão dizer: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós damos. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Ele não tinha dinheiro para dar, ele não tinha comida para dar, mas o que eles tinham era muito mais excelente. Eles dizem: levanta em nome de Jesus o Nazareno e sai andando, louvado seja Deus. E se nós formos cheios do Espírito Santo, nós não seremos um povo que seremos reconhecidos que temos prata, que temos ouro, que temos casa própria, que temos carro importado, mas nós seremos reconhecidos pelo levanta e anda, em nome de Jesus. Nós queremos ser reconhecidos pelo levanta e anda, irmãos, e nós glorificamos a Deus, porque é na congregação de Uada também, louvado seja Deus, em que nós temos visto os sinais do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nossos irmãos têm sido curados de enfermidades gravíssimas. Eu fui diagnosticado com infertilidade, não podia ter filhos, irmãos, mas estaria a minha família comigo, a minha esposa, a minha filha, porque Deus continua curando, aleluia. O pastor Elmer, quem conhece o pastor Elmer, foi diagnosticado com câncer na laringe, foi submetido a 2 cirurgias, e essa enfermidade não é uma gripe, é um câncer. E o câncer, quando ele é aplicado na vida do homem, ele está dizendo: eu vou te matar, eu vou te matar. E se o homem não tiver a mente de Cristo, não se estiver cheio do Espírito Santo, vira uma pressão psicológica, atinge a sua psique, e no máximo de 2 a 3 meses, aquela pessoa está se definhando, se entregando às suas forças à doença. Mas na vida do pastor Elmer não foi assim não, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e foi nesta semana, irmãos, que ele voltou lá no médico, e ele fez os exames, e o médico disse para ele: você não tem mais nada, está curado, louvado seja Deus. Nós temos uma irmã na nossa congregação, a irmã Cíntia. Ela teve câncer na tireoide, e o médico falou: nós vamos ter que arrancar quase todo o seu pescoço. Isso vai gerar muitas sequelas, você não vai poder ter filhos, e você nunca mais voltará a falar. Hoje ela está lá com 4 hominhos dentro de casa, 4 filhos, querendo já mais uma menina. E ela quer porque quer ter uma filha. Ela já tem 4, e ela é uma cantora, louvado seja Deus. Ela exalta o nome de Jesus, porque Jesus ainda está curando. E será neste lugar também que nós seremos reconhecidos como um povo que ora por milagres e maravilhas. Temos também a nossa irmã Lúcia, a esposa do presbítero Miguel, foi diagnosticada com câncer de mama, e essa enfermidade, ela não é brincadeira. Quando ela apresenta, ela é para matar, mas Jesus é para dar vida e vida com abundância. Foi curada para a glória de Deus. Nós vemos, irmãos, em Marcos capítulo 16, no versículo 15 ao 17: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, comerão coisas mortíferas, e não nos farão coisa alguma, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Louvado seja Deus. Estes são os propósitos para a igreja
estejamos cheios do Espírito Santo. Quem precisa ser cheio do Espírito Santo aqui, irmãos? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não desanime na caminhada. Irmão, eu já estou 10 anos na igreja e ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Pode ser nesta noite que Jesus te batiza com o Espírito Santo. E observe que tudo foi por meio do nome de Jesus. Tudo que estava sendo realizado foi por meio do nome poderoso, aleluia, de Jesus Cristo. Sermos cheios do Espírito Santo nos identificará ao mundo que fomos chamados para estarmos com Cristo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Atos capítulo 4, já estou encerrando, tá, irmãos? Atos capítulo 4, no versículo 8. Até o versículo 13. Está dizendo assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13. Então eles, os principais das sinagogas, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Maravilha. Eles olharam para eles, para Pedro e João, informados que eles eram homens sem letras e indoutos. Não importa o grau teológico que nós temos, e também não importa o grau que você não tenha de conhecimento, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, o mundo vai reconhecer você verdadeiramente. Aquele moço está caminhando com Jesus, verdadeiramente aquela moça está no caminho de Jesus. E nós sermos cheios do Espírito Santo nos identifica ao mundo que nós não somos do mundo, mas que nós estamos bem pertinho de Jesus. Jesus nos chamou, irmãos, para estarmos com Ele. Louvado seja Deus. Não são as nossas obras que nos tornam mais conhecidos, não são as nossas oportunidades de ministrações, não são os nossos reconhecimentos sociais, trabalhistas, que nos tornam mais conhecidos diante dos homens, mas que os homens possam nos conhecer, porque nós estamos pertinho de Jesus. A Bíblia vai dizer que João e Pedro eram homens indoutos, embora eles conheciam a lei, porque foi Pedro quem recitou tudo lá naquela pregação, então ele também não era um ignorante, mas ele era um homem indouto. E ele sendo um homem indouto, isso não impossibilitou o mundo de ver que Cristo estava na vida dele. Não importa o seu grau de conhecimento, de teológico, né? Se você tem ou não tem, nós estamos crescendo cada dia mais conhecendo Jesus através do conhecimento, da escola dominical, do ensino, mas se nós formos cheios do Espírito Santo, o mundo verá em nós Jesus Cristo de Nazaré. E tem um texto na Bíblia que diz, quando Jesus chegou das cercanias de Decápolis, numa cidade chamada Gadara, ele entra naquela cidade e ele vai no cemitério. E quando ele vai naquele cemitério, a Bíblia diz que ali havia um homem que estava possesso por uma legião de demônios. E quando aquele homem, aquele espírito imundo, viu que Jesus estava chegando, ele se prostrou diante de
de Jesus e dizemos: o que temos nós contigo, ó Cristo, filho de Davi? Eles viram Jesus, mas enxergaram o Cristo dentro de Jesus, e eles tiveram que bater em retirada. Quando o inimigo se levantar contra a sua vida e for atingir a sua vida, ele vai ter que bater em retirada, porque ele vai enxergar o Cristo na sua vida. Quando o inimigo se levantar para tentar atingir a sua família, ele não vai conseguir atingir, porque quando ele for lançar o dardo, ele vai enxergar Cristo na sua família. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como eu disse no início, o desejo do Espírito Santo nesta noite, de te encher, é muito maior, irmãos, do que a sua própria vontade de ser cheio por Ele. Ele tem desejo de nos encher. Louvado seja Deus. E o último propósito também é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é a renovação espiritual. Dínamos é o revestimento de poder, é a força, é o poder para fazer a obra de Deus em todos os lugares. E irmãos, o batismo com o Espírito Santo, eu me lembro que a minha esposa, quando nós começamos a namorar, eu vim do mundão, eu vim do mundo, fazia tudo aquilo que era errado, nasci num berço cristão, mas me desviei algum tempo da minha vida, estive fora dos caminhos do Senhor. Mas quando a minha alma ansiava por Deus, porque eu conhecia Deus, e a minha alma ansiava, assim como um cedro brama pelas correntes das águas, mas estava escravizado pelo pecado. Mas a minha alma ansiava por Deus, e eu saía durante o final de semana, no sábado, ia lá e bebia, e fazia tudo aquilo que não cabe a um cristão fazer. Mas quando chegava no domingo, eu estava lá entristecido na minha casa, com um vazio no meu coração, e ao vazio no meu coração existia um nome que poderia preencher somente Jesus Cristo de Nazaré. Foi naquela situação que eu falei: Deus, eu quero largar essa vida, eu quero aceitar Jesus de novo na minha vida, e eu quero que o Senhor escreve meu nome no livro da vida. Independente que parece que nesse momento as pessoas, parece que o inimigo se levanta de uma forma que os amigos vêm te chamam mais ainda para ir para as baladas, para ir beber, para ir fumar, e aí aquela luta, a carne, o espírito, aquele desejo, aquela luta, aquele desejo de ir, mas a alma ansiando por Deus. Eu falei: não, hoje eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja quadrangular, e quando eu fui naquela igreja, eu fiz uma oração. Falei: Deus, eu não quero ser mais essa pessoa, eu quero ser uma pessoa transformada, eu quero ter uma família, eu quero ser um pai de família, eu quero viver de uma forma justa, Senhor, eu quero agradar o Senhor, e o que eu estou fazendo não me agrada, perdoa os meus pecados. Irmão, na minha ignorância eu orei a Deus, da minha maneira eu falei com Deus, mas foi naquele dia que Deus ouviu a minha oração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E naquele dia eu pedi uma esposa para Deus, porque eu já estava desanimado de tantos relacionamentos frustrados, e se relacionava com pessoas que eram infiéis a mim, irmãos, e eu já estava enjoado, eu já estava entristecido. Eu falei: Deus, prepara uma mulher de Deus na minha vida, para me ajudar, Senhor, para me ajudar a voltar também para os caminhos do Senhor, porque não está sendo fácil. Irmãos, foi na minha ignorância quando eu orei e falei a Deus dessa forma, das minhas palavras. E naquela semana mesmo eu trabalhava no mercado, no açougue, e chegou uma japonesa no mercado, aleluia, e a japonesa não conseguia comprar nem sabão em pó, e era o dono do mercado falou: ajuda lá aquela japonesa a fazer as compras que ela precisa, porque ela não sabe comprar óleo, ela não sabe comprar detergente, ela não sabe comprar sabão em pó. E lá vai eu. Eu falei: como que eu vou falar com essa japonesa? Ela falou assim: não, ela é brasileira, só tem cara de japonesa, pode ir lá, ela vai te entender. Eu fui lá e falei com ela, e eu comecei a mostrar para ela os produtos, e de repente, quando aquela japonesa, ela está lá, pegando as coisas, vira a filha da japonesa, lá no último corredor. Eu falei: meu Deus, é a mulher da minha vida, era a filha da japonesa, era minha esposa, louvado seja Deus. E eu me apaixonei na hora, irmãos, por aquela mulher. E aí eu comecei, todas as vezes que aquela japonesa ia lá, eu ia lá atender aquela japonesa, eu fazia questão para atender ela, eu era educado, eu fazia tudo que ela queria, até ração de cachorro eu ia buscar
para ela, porque eu queria uma mulher de Deus, ainda mais quando eu ouvi dizer que ela era uma crente cheia do Espírito Santo. Falei, é isso mesmo, Senhor, é ela. Senhor, meu Deus, confirma, Senhor Deus, na minha vida. E comecei a orar. Aí chegou o dia que eu chamei ela, falei, vamos para a minha igreja. Irmão, estava todo perdido, desanimado, estava totalmente afastado, mas chamei ela para ir para a igreja. Vai vendo, todo errado, chamei a mulher para ir para a igreja. Ela foi comigo na igreja quadrangular, e naquele culto, coitado de mim, nem olhava para o lado, ela adorando e eu nem olhando para o lado, de tanta vergonha. O pai dela levou ela na igreja, e eu encontrei com ela lá na igreja, e o pai dela só deu uma olhada para a minha cara, e eu já virei as costas. Falei, Jesus, olha a cara deste homem, 2 metros de altura, meu Deus do céu. Quem conhece o pastor Pedro aqui? O pastor Pedro desse tamanho, eu tendo que olhar para cima para ver ele. Eu falei, Jesus, eu tenho que ir com cuidado aqui, que essa aqui é filha do rei. Aí, irmãos, quando acabou o culto, ela falou assim, agora eu quero que você vá na minha igreja, eu vim na sua, agora eu quero que você vá na minha. Eu falei, tá bom, eu vou, claro, com segundas intenções, na verdade. E quando eu fui para a igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, naquele culto que eu entrei, eu tive um encontro com Deus, e a minha vida foi transformada, e Jesus deu um novo rumo para a minha história. E foi ali naquela igrejinha, aproximadamente 80 membros dentro da igreja, que eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, que eu senti o renovo de Deus, que eu entendi em Deus que eu sou amado, e que Deus tinha uma obra através da minha vida. Daqueles dias em diante eu comecei a servir a Deus e buscar a Deus. O pastor me consagrou ao diaconato, vim para o Japão, viemos para o Japão, e a minha esposa, ela queria ter uma experiência com Deus. Ela não era batizada com o Espírito Santo. Foi um congresso dos jovens de 3 dias, que ela estava orando, falando, Deus, neste congresso eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero sentir o batismo com o Espírito Santo. Jesus, me batiza nesse congresso. Passou o primeiro dia, irmãos, e nada do batismo com o Espírito Santo. Vai para o segundo dia, e nada do batismo com o Espírito Santo. Quando chegou no terceiro dia, ela falou, Deus, de hoje não passa, até a última palavra do culto, até na hora do amém da bênção apostólica, eu estou crendo no batismo com o Espírito Santo. Irmãos, ela conta que no meio do culto, quando o Espírito Santo foi derramado, ela foi cheia do Espírito Santo e começou a falar conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Acabou o culto e ela não parou de falar em língua estranha. Foi para casa, pastor Kioshi, continuou falando em línguas estranhas, dormiu, irmãos, falando em línguas estranhas. Na segunda-feira levantou falando em línguas estranhas, foi para a escola falando em línguas estranhas. A professora falou, vem buscar essa menina, porque ela está falando um monte de coisa enrolada aqui. E ele vai lá e fala assim, não, ela está cheia de Deus, ela está cheia do Espírito Santo. E o desejo do Espírito Santo é de nos encher, é de dar um revestimento do poder, é de fazer você sentir importante, para que se cumpra na sua vida todos os propósitos de Deus. Nós ouvimos o pastor Sérgio Cunha ministrando em Luata, e ele disse que ele queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Queria. E ele acordou de madrugada para orar a Deus. E ele estava orando, com aquela oração poderosa, querendo o batismo com o Espírito Santo. Daí a pouco ele vai lá e acorda a sua esposa, e vamos orar juntos. E quando eles estavam orando juntos na madrugada, na sua casa, com o joelho dobrado, lá na beira do sofá, com a boca no pão, Jesus Cristo batizou eles com o Espírito Santo, e os dois falavam em línguas estranhas. Louvado seja Deus. Irmãos, nós cremos nesses propósitos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Gostaria de convidar você para nos colocar em pé. Nós estamos aqui, irmãos, mas quem está movendo é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se tornaria em vão as nossas reuniões aqui neste lugar,
se o divino Espírito Santo não estivesse aqui no nosso meio, se ele não fosse bem-vindo aqui no nosso meio, mas nós cremos, só quem crê, levanta a mão assim bem alto, que Jesus está aqui, Jesus está aqui.